para me interromper em qualquer momento, né? Então, hoje, estamos no fim de maio, né? Eu olhei hoje à tarde, né, o nosso programa original, né, aquele que foi feito no início do semestre, e caso as coisas tivessem transcorrido com normalidade, que em hipótese alguma foi o caso, né, em função da pandemia, nós estaríamos no antepenúltimo texto da disciplina, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês, né, uma síntese de leitura do capítulo Aprendizagens em História, né, da Circe Bittencourt, que está no livro Ensino de História, Fundamentos e Métodos, né? A edição que eu trabalho é a edição da editora Cortez, de 2004. Já tem 2 outras novas edições desse livro, que é um clássico, está 100% relido e utilizado há bastante tempo. E os 2 próximos textos, que encerraria esse segundo módulo da disciplina, né, o texto Investigando os Caminhos Recentes da História Escolar, Tendências e Perspectivas de Ensino e Pesquisa, da Flávia Caymmi, que está no livro O Ensino de História em Questão, Cultura Histórica e Uso do Passado. Os 2 últimos textos serão desse livro, né? Então, assim, dá um certo pesar a gente ter estabelecido um planejamento e ele ter sido estrangulado no processo, mas faz parte, né? Não temos controle sobre isso, e a situação da pandemia é grave, né? Cada dia as coisas vão se agravando mais, e a gente tem que tentar sobreviver e produzir um mínimo de entendimento sobre essa discussão que a gente havia proposto. Então, a sistemática é a mesma, fiquem à vontade, caso queiram alguma questão. Eu vou dar início a uma exposição do texto. Tem um colega chegando aqui, é o Bruno, vamos permitir a entrada dele no nosso fórum de discussão e seguir, né, com o debate. Então, Bruno, para você que chegou agora, eu fiz apenas um pequeno balanço, né, da disciplina, né, dos textos que a gente ainda tem para seguir discutindo, né, e estou iniciando a minha síntese de leitura do texto Aprendizagem em História, da Circe Bittencourt. Esse texto é um texto muito interessante, né? A gente tem muita coisa a aprender com ele, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que existem 2 discussões claras dentro do texto, né? Óbvio que essas 2 discussões elas se complementam, mas são 2 discussões bem distintas, né? A primeira parte do texto, que vai mais ou menos na edição que eu estou trabalhando com vocês, da página 183 à página 199, a Circe ela vai estar discutindo, né, com as teorias da aprendizagem em história. Então, a reflexão básica do texto passa pela definição de que o conhecimento histórico, científico e a aprendizagem histórica mobiliza conceitos, né? Então, o conhecimento histórico ele é mediado por conceitos, e pensar sobre a produção de conceitos em história é um elemento fundamental para a disciplina de história. Estão vendo que o Douglas acabou de entrar aqui, ainda fardado, faz parte. Pandemia gera uma série de dificuldades. Seja bem-vindo, Douglas, vamos dar continuidade. Está ouvindo bem? Bacana, então segue o barco. Então, como eu estava falando, né, tem 2 discussões no texto, né? Então eu vou tentar apresentar os elementos básicos dessas 2 discussões, e como no final a gente faz um arrazoado do entendimento do que ela está pensando como aprendizagem histórica. Então, no primeiro momento, ela coloca esse postulado que todos nós entendemos e viemos debatendo aqui na disciplina, que é a questão-chave para se pensar o ensino de história é produzir e assimilar conceitos que permitam entender a formação da consciência histórica em uma percepção temporal que, através de uma narrativa, seja capaz de organizar uma relação passado, presente e futuro que produza sentido para a formação das identidades dos indivíduos no tempo, né? Basicamente, então. Então, ela coloca esse problema logo na primeira página do texto. Então, quando você fala de aprendizagem, quando você fala de apreensão de conceito, você tem que pensar sobre a teoria da aprendizagem, o que significa a assimilação de conceito e a produção de conceito para produzir um conhecimento. E aí ela vai fazer um aporte de discussão numa temática que eu acredito que vocês já estudaram ou ainda vão estudar em Psicologia do Desenvolvimento, que é as teorias
da psicologia do desenvolvimento, sobretudo do Piaget e do Vygotsky. Então, ela entra muito rapidamente numa discussão com as teorias da psicologia do desenvolvimento, Piaget e, posteriormente, o Vygotsky, para apresentar os elementos básicos, né, dessas teorias do desenvolvimento, o construtivismo e o socio-interacionismo. E ela chama a atenção, faz diversos links no texto, de como uma determinada perspectiva de cognição piagetiana chegou a impor determinados limites para a história ao longo do desenvolvimento da história enquanto teoria do currículo no século XX. Porque se você colocar ao pé da letra a teoria do desenvolvimento humano piagetiano, a história, o aprendizado conceitual da história, de conceitos como espaço e tempo, ou temporalidade histórica, seria uma impossibilidade antes dos 16 anos. Ela cita isso no texto. Que, quando você vai balizar essas análises dessa psicologia construtivista piagetiana com outras teorias da aprendizagem, e aí ela faz o binômio Piaget-Vygotsky para demonstrar como que você não pode levar essa perspectiva de entendimento da formação da cognição humana de uma forma pragmática, racional, centrada numa lógica biológica, como é feito na teoria do Piaget. Então, assim, o ponto central, e aí ela vai apresentar o ponto central de cada um dos autores, logo nas primeiras páginas do texto. O ponto central do Piaget é que a formação da consciência do indivíduo, ou seja, a formação da capacidade de pensar, ela deriva de uma interação de preocupações biológicas e de adaptações orgânicas do homem em processos de interação social. Então, assim, a inteligência se desenvolve por meio do desenvolvimento sistemático, né, do corpo e de determinadas relações. O ponto central dela, né, é que a construção do conhecimento do sujeito tem uma relação direta com o seu desenvolvimento psicomotor, com o seu desenvolvimento biológico. Então, nessa perspectiva, fazendo uma leitura bem rápida, bem breve, né, dessa teoria, as estruturas cognitivas, né, elas são adquiridas ao longo da vida em estágios delimitados pela maturidade biológica. Ou seja, então, tem determinadas coisas, se você levar essa teoria ao pé da letra, que você só é capaz de compreender a partir do momento que você passa por uma maturação biológica. Então, ele vincula o desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento biológico. Então, a assimilação de determinados conceitos, de determinadas imagens de objetos, estão, né, nesse pensamento vinculado ao desenvolvimento biológico. Ela apresenta no texto, de forma bastante rápida, né, como que o Piaget sistematiza, né, essas teorias, né, do desenvolvimento cognitivo. Né. Vocês já devem ter visto isso lá na disciplina de psicologia, mas se não viram, vão ver. A minha intenção aqui não é aprofundar com vocês uma discussão sobre isso, até porque o texto não faz isso. Ele só apresenta essa discussão para fazer uma discussão mais importante para nós, para a nossa disciplina, que é fundamentos, que é prática de ensino e história, aspectos epistemológicos. Então, nós estamos preocupados. O Vitor Hugo está dizendo, ainda não fizeram psicologia da educação. Então, vocês vão aprofundar nessa discussão. Então, a leitura dessa primeira parte do texto da CIS vai ser muito importante para vocês, porque ela apresenta, de uma forma assim, bastante sintética e analítica, a relação entre essas teorias da aprendizagem histórica com o desenvolvimento do ensino de história e tanto de uma reflexão de pesquisa no campo do ensino de história, como da implantação prática de políticas educacionais voltadas para o ensino de história nas escolas brasileiras, desde da experiência dos estudos sociais até os PCNs, que a própria Cícero Bittencourt fez parte do processo de produção. Então, leiam esse texto com bastante atenção, porque quando vocês forem fazer essa discussão lá na disciplina de psicologia da educação, vocês já vão ter uma base inicial para pensar esses conceitos. Mas, assim, resumindo, né, o pensamento do Piaget estabelece esses níveis de cognição. Então, determinados pensamentos só são possíveis a partir de uma maturação biológica da formação do indivíduo. É como se você vinculasse, você vincula a capacidade cognitiva à idade. Então, até uma determinada idade, o indivíduo não é capaz de produzir conceitos, ou os conceitos que ele produz são de uma determinada natureza.
Nos termos do Piaget, né, ele divide a formação cognitiva humana em etapas, né, que é de 0 a 2 anos, que é chamado de sensório-motor, de 2 a 7 anos, que ele chama de pré-operatório, e o período que seria o momento onde o indivíduo é capaz de produzir conceitos de ordem mais complexas, que seria dos 7 aos 12 anos. Né? E aí, né, com essa tipologia, né, do desenvolvimento da consciência humana, o Piaget conclui que a ênfase da construção do conhecimento se dá nessa relação entre o sujeito e o desenvolvimento gradativo de determinadas estruturas biológicas. Né? Então, assim, existe uma maturação física, um desenvolvimento do indivíduo que permite ele, em um determinado momento, a construir conceitos mais complexos ou entender as coisas de uma forma mais abrangente. O Piaget, ainda no seu contexto de produção, ele vai ser rebatido por diversos pesquisadores, sobretudo pesquisadores russos vinculados à psicologia vigotskiana. Né? Então, a Circes, também, nessa primeira parte do texto, apresenta alguns elementos vinculados à perspectiva vigotskiana e chama a atenção para a importância que as teorias da aprendizagem do Piaget tiveram na implantação de políticas públicas de ensino no Brasil. Não apenas de ensino de história, mas de ensino. Né? Como que se levou e se implantou em diversos lugares do mundo essa lógica de uma cognição. E isso, para a história, trouxe um problema, que ela vai falar em vários momentos no texto, que foi a negação da importância da história nas séries iniciais. Então, desenvolveu-se um certo consenso de que o raciocínio histórico e o tipo de cognição, de conhecimento histórico que a história ensina na escola, só poderia ser assimilável pelo estudante a partir de um determinado momento da sua vida, de uma determinada faixa etária. E aí criou-se uma lógica muito matemática, né, muito métrica, e a vida humana não é métrica, não é matemática, não é totalmente racionalizada em termos de uma natureza, né? E isso produziu alguns resultados que não foram positivos. Então, ela apresenta um esquema do pensamento do Piaget, depois ela apresenta alguns elementos do pensamento do Vygotsky, e aí, se o Piaget considera que existe uma etapa de desenvolvimento humano que está atrelada ao próprio desenvolvimento psicossomático do indivíduo, ou seja, existe um dado natural, ou seja, um crescimento, uma maturação, tanto psíquica quanto biológica do indivíduo, que permite ele formar a sua inteligência, formar a sua consciência e desenvolver conceitos para agir no mundo. Né? O Vygotsky defende uma perspectiva um tanto quanto diferente. Ele atribui não à idade ou ao desenvolvimento biológico dos indivíduos, numa lógica quase determinista, ele atribui às relações sociais e ao contato que os indivíduos se estabelecem numa relação sócio-histórica, essa possibilidade de formação da consciência. Então, quanto maior a exposição do indivíduo aos conceitos, ou aquilo que o Bourdieu chama de um capital cultural, ou seja, quanto mais conhecimento é mobilizado na formação do indivíduo, e quanto mais conhecimento ele entra em contato, quanto mais ricas são as interações que ele estabelece no interior da família, no interior do seu primeiro círculo escolar, do seu círculo familiar de uma forma geral, das relações de trabalho, ele vai ampliar a sua capacidade cognitiva. Então, se para o Vygotsky a capacidade cognitiva está atrelada a um desenvolvimento sócio-interativo que coloca o indivíduo numa relação direta com a sociedade, e aí esse conhecimento ele é construído socialmente, numa relação dialógica com os outros, né, no esforço de entender ele mesmo. Para o Piaget, esse desenvolvimento é um desenvolvimento centrado muito no sujeito e no desenvolvimento biológico dele. Então, a psicologia construtivista pressupõe que o conhecimento é construído a partir do sujeito. Né? O sujeito constrói o conhecimento a partir de capacidades que são desenvolvidas que estão relacionadas à sua maturação biológica. Para o Vygotsky, essa perspectiva deriva de uma sócio-interação. Então, pensar o ambiente social no qual esse indivíduo se forma é a chave para você entender o processo de formação de consciência. Nesse sentido, se você quer compreender a forma como os indivíduos aprendem história, você tem que entender as relações que eles estabelecem no interior de uma determinada comunidade. E aí, nesse sentido, o Vygotsky avança bastante em relação
a teoria de aprendizagem do Piaget, embora, do ponto de vista de uma aplicação, as teorias piagetianas que tenham sido mais importantes, do ponto de vista político, do desenvolvimento de projetos de políticas públicas de educação no Brasil e no mundo, né? Porque o Piaget e o Vygotsky são autores internacionalmente lidos e debatidos, né? Então, esse é um ponto, né, inicial da discussão da CIRCES, né? Uma apresentação mínima, né, esquemática, das ideias do Piaget, das críticas que foram feitas ao Piaget, e aí, quando você fala das críticas feitas ao Piaget, você vai encontrar as críticas do Vygotsky e dos autores vinculados a ele. Então, ela vai apresentar, de forma assim, bem en passant, mas muito bem apresentada, aquilo que caracteriza o eixo básico do pensamento construtivista e o eixo básico do pensamento socio-interacionista, Piaget e Vygotsky, né? E mais à frente, né, ela traz um pouco para o debate a pedagogia do Paulo Freire, para pensar a questão da formação da consciência histórica na relação do indivíduo com o mundo e como o indivíduo ele porta, né, essa consciência, e ela é formada numa relação que tem que ser pensada pelos professores para, a partir dela, estruturar um pensamento histórico. Isso é uma reflexão sobre a teoria da aprendizagem. De certa forma, isso complementa um pouco o que a gente vinha fazendo aqui na disciplina. Mas nós estávamos discutindo na disciplina um conceito que é oriundo da educação histórica e da didática da história, que vem desde o início lá do texto do Estevão, né, e posteriormente do próprio texto do Riesen, apontando para a importância, né, de você pensar a aprendizagem história numa perspectiva multiperspectivada. E aí, nesse sentido, né, o trabalho da CIRCES, né, tem que ser sopesado com outros autores que a gente vem lendo na disciplina, e aí, quando eu estou dizendo outros autores, ainda que nessa disciplina em específico nós não tenhamos lido o Bergman, mas o debate sobre a aprendizagem histórica, pensado nos termos que a gente está debatendo aqui na disciplina, passa por um diálogo com o Riesen, com o Bergman, com o Peter Lee, com a Isabel Barca e com a Maria Auxiliadora Schmidt, que são autores que vêm ao longo dos anos, e aí, quando eu digo ao longo dos anos, desde a década de 70, apontando para que os objetivos centrais de uma reflexão sobre a aprendizagem histórica tem que estar centrada na compreensão do desenvolvimento do pensamento histórico entre as crianças, entre os jovens e entre os indivíduos humanos numa escala ampla, numa escala múltipla, né? Então, refletir sobre a formação do pensamento histórico dos jovens contribui para que sejamos capazes de entender as orientações temporais. Então, no ponto de vista da consciência, da didática da história, o que está em jogo quando nós falamos de qualificar o ensino de história, os conteúdos históricos, ou as metodologias aplicadas ao ensino de história, é a possibilidade de você ampliar a consciência histórica de alunos e de professores a partir de uma inter-relação que permita, né, a construção de experiências que apontem para novos horizontes e expectativas para o desenvolvimento da prática de ensino de história dentro e fora da sala de aula, né? Então, basicamente isso que a gente vem tentando debater na disciplina, né, ao longo de alguns textos aqui. E essa reflexão da primeira parte do livro que nós estamos debatendo agora nos ajuda a entender um pouco isso. Então, dentro dessa questão, né, a Isabel Barca nos lembra que essa relação professor e aluno, dentro ou fora da sala de aula, mas aqui especificamente falando de educação histórica dentro da sala de aula, tem que ser vista, né, como uma relação, né, de agentes que produzem o conhecimento histórico em um espaço escolar, e não como um processo de transposição de um conhecimento que está produzido em um lugar e que vai ser transmitido em outro, né? Então, é uma relação de diálogo de saberes, é uma relação que coloca em diálogo o saber docente, né, para usar uma expressão do Maurice Tardif,
o saber docente, que coloca em diálogo os saberes acadêmicos oriundos das disciplinas do campo de formação dos professores e os saberes dos alunos em espaço escolar. Então, esse diálogo, né, dos saberes docentes, dos saberes acadêmicos por eles mobilizados, dos conhecimentos prévios que os alunos portam na sua consciência, que vai possibilitar a aprendizagem histórica dentro de um processo que atenda às demandas de um ensino de história que seja capaz de atender as carências dos indivíduos, né, daquela perspectiva que a gente vem debatendo na disciplina, né, de que a história tem que ser útil à vida e que o aprendizado histórico ele tem que servir para alguma coisa, né, estabelecer uma relação de aproximação com o vivido, né. Então, dessa forma, assim, a gente pode dizer que nos últimos anos, né, vários pesquisadores eles vêm se debruçando sobre essa questão da aprendizagem histórica, né, através de pesquisas sobre o processo de aquisição dos conhecimentos históricos em espaços escolares ou em espaços não escolares. E aí, dentro dessa perspectiva, né, o que está em jogo é uma compreensão da formação histórica de sentido e como que isso opera uma determinada relação narrativa com a experiência do passado para produzir sentido para o entendimento do presente. Então, a aprendizagem histórica, ela é um campo fundamental quando você está pensando no ensino de história. Como estamos ensinando, o que significa ensinar, para quem estamos ensinando, quais são os sujeitos desse processo e quais são os protagonismos desempenhados por eles dentro desse processo. Só para relembrar uma discussão que a gente viu lá na primeira parte da disciplina, né, no texto do Estevão e, posteriormente, no texto do Riesen, né, a esteira desse debate que a gente vem fazendo, que é pensar a didática da história, né, como uma subdisciplina, ou seja, a reflexão didática como uma atribuição dos historiadores de uma forma geral, ou seja, pensar a relação entre o aprendizado histórico e a pesquisa histórica como sendo um atributo formacional do campo da história, né? Então, coloca a didática da história em pé de igualdade com a teoria, com a metodologia e com os conteúdos em si. Então, esses autores, né, como o próprio Riesen, o Bergman e o Estevão, eles vêm chamando a atenção para o fato de que o conhecimento histórico e a aprendizagem histórica, ele se dá em diversos outros espaços de formação da cultura humana. Mas o lugar onde nós poderíamos conseguir assegurar um superávit de qualificação dessa consciência dos indivíduos seria dentro do espaço escolar e dentro do espaço escolar, dentro do ensino de história. Então, a função do ensino de história não é transmitir conhecimento, mas possibilitar o crescimento de uma leitura histórica do mundo, que os indivíduos já portam e que a história pode qualificar, ela pode dar um upgrade, para usar uma expressão muito utilizada pela juventude, né? Então, é um pouco isso que está em jogo, né? Quando a gente pensa os aspectos epistemológicos aplicados ao ensino de história. Então, dessa forma, né, a gente pode entender, né, que o ensino de história, pensado a partir da didática da história, ele deve se ocupar, né, do ensino de história, da forma como ele é produzido e como pode desenvolver não apenas metodologias para qualificar o ensino de história, mas como, a partir da pesquisa histórica, nós podemos ampliar o lugar da reflexão histórica na sociedade de uma forma geral, ampliando o lugar de fala dos historiadores de uma maneira mais ampla. As reflexões produzidas, né, no campo da didática da história nos últimos anos, ela vem apontando sistematicamente para essa necessidade de você aproximar aquilo que a história faz e produz e o tipo de reflexão que ela oferece aos problemas práticos oriundos do cotidiano dos indivíduos. Então, uma aproximação entre o conhecimento histórico e a realidade histórica
a partir do qual os alunos formam a sua consciência, seria um atributo, um pré-requisito básico do ensino de história com essas preocupações. Então, o que está em jogo não é transmitir um conteúdo, né? Não é falar da história do Brasil, da história da Europa, da China, da Índia, da África ou de qualquer outra região. A questão não está apenas em uma grade curricular ou um rol de conteúdos que tem que ser ministrado. A questão está na possibilidade de você demonstrar o lugar da história na vida humana, ou seja, como que através da história nós podemos produzir um entendimento mais qualificado de uma série de coisas. E esse entendimento qualificado de uma série de coisas significa um entendimento mais qualificado da nossa condição no presente. E para isso, vamos conhecer diversos outros elementos do presente e do passado para poder estabelecer uma conexão de pensamento com ele. Então, a primeira parte do texto da Circe, ela se preocupa muito, basicamente, com essa definição do que seria a aprendizagem histórica, de como a aprendizagem histórica se opera a partir de conceitos, de como que o historiador, ou seja, o professor de história, ele tem que saber selecionar conceitos, ele tem que saber dialogar com o universo da sala de aula para identificar quais são os níveis de consciência histórica com quem ele está lidando, para, a partir dessas consciências que ele encontra na sala de aula, ele produzir uma reflexão que consiga alinhar a reflexão histórica produzida academicamente com os interesses históricos mobilizados por esses alunos em espaço escolar. Então, essa conexão ela é necessária. E, ao longo da exposição dela, ela vem fazendo algumas críticas à teoria do aprendizagem piagetiano, questionando essa racionalidade intrínseca que naturaliza, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento psicossomático, a formação da consciência dos indivíduos, e se aproxima mais de uma psicologia vigotskiana, de um sócio-interacionismo, e denuncia, né, como que determinadas políticas educacionais que implantaram esse modelo piagetiano pensaram ou trabalharam para tirar a reflexão histórica, e, nesse sentido, as ciências humanas, como uma disciplina do currículo das séries iniciais, por pressupor que o tipo de conhecimento que a história tem a oferecer, o indivíduo não é capaz de aprender antes, né, dos 16, 18 anos, como é o caso de uma pesquisa de um estudioso piagetiano que ela demonstra no texto. Então, a primeira parte do texto é isso, ela quer apresentar as teorias da aprendizagem, ela quer apresentar a discussão que existe no campo da epistemologia do conhecimento sobre a formação de conceitos, sobre o processo de aprendizagem de conceitos e, posteriormente, o processo de aprendizagem de conceitos históricos, porque o que está em jogo para o professor de história não é aprender fatos, datas ou acontecimentos, é aprender a significar conceitos e reproduzir conceitos numa lógica complexa que pressupõe o conceito como algo que vai muito além, né, de uma palavra, mas ele reproduz uma lógica de mundo que está concatenada com elementos que o precedem e elementos que o sucedem dentro de uma determinada narrativa. Então, ela apresenta um esquema das teorias da aprendizagem, demonstra como essas teorias prejudicaram uma concepção do lugar do ensino de história no mundo e no Brasil, apresenta os elementos centrais de cada uma dessas teorias, os impactos que elas tiveram no ensino de história, e entra na segunda temática do texto, que é aquela que nos interessa mais na disciplina, né, que a gente vem trabalhando no dia de hoje, né? Então, no segundo momento do texto, ela faz uma espécie de passagem das aprendizagens, das teorias da aprendizagem, para a produção do conhecimento em história. E nesse momento do texto, ela traz para a discussão o Paulo Freire e a ideia de que qualquer conhecimento, né, para ele ser eficiente, ele tem que estar comprometido com o nível de desenvolvimento do aluno. Ou seja, qualquer esforço de ensino a partir dessas teorias que não estejam centradas no sujeito do processo de conhecimento como protagonista do processo de conhecimento, ele tende a fracassar. Então, antes de entrar na discussão sobre o processo de conhecimento histórico e a aprendizagem de conceitos históricos, ela faz uma
pedagogização geral da teoria do conhecimento, colocando que qualquer proposta pedagógica moderna ou pensada à luz das teorias modernas da aprendizagem tem que pressupor a relação do sujeito do processo de conhecimento como protagonista nesse processo. Então, o protagonista é o aluno, o protagonista não é a ciência, o protagonista não é o professor, não é a escola, o protagonista é o aluno. O protagonista é o sujeito concreto, é o sujeito de carne e osso, com as suas dificuldades, com as suas idiosincrasias e com a sua consciência. E essa consciência não é irrelevante. Essa consciência ela é importante para estabelecer um processo de diálogo inicial a partir da qual a produção do conhecimento acadêmico-científico vai poder ser processada sempre numa relação dialógica, né? Então, ela faz essa ponte das teorias da aprendizagem para o aprendizado no ensino de história. E aí ela vai defender, né, uma perspectiva de ensino de história, né, que eu considero muito relevante para a gente pensar aqui. Então, a partir da segunda parte do texto, né, ela vai entrar numa reflexão que o ensino de história, ele opera, assim como no texto anterior que nós lemos, ele trabalha com escolhas, né? Então, você vai ter que fazer escolhas para determinar o que, né, você poderá ensinar. Eu vou tentar projetar aqui um esquema que eu fiz, né, do texto dela, né, da segunda parte do texto, onde ela começa a refletir sobre o conhecimento histórico, né, pensando os seus conceitos fundamentais. Para ela, o conceito fundamental, né, trabalhado no ensino de história, é o conceito de tempo histórico, de espaço e de mudança social. Mais para frente a gente vai ver isso de uma forma clara. Então, segundo ela, a tarefa do professor de história é selecionar os conceitos chaves, conceitualizá-los e utilizá-los para produzir uma leitura de mundo. Notem, essa expressão leitura de mundo é um conceito que está muito orientado no pensamento vigotskiano e é quase que uma fala direta do Paulo Freire, né? O que está em jogo, então, é pensar a possibilidade de utilizar e de contextualizar conceitos para produzir uma leitura de mundo. Então, o que está em jogo é a formação da consciência do indivíduo, pressupondo que a consciência do indivíduo é o ponto de partida para a ampliação desse superávit cognitivo. Então, o conceito, né, ele tem que ser trabalhado como uma chave interpretativa para a compreensão do mundo. Então, quando você mobiliza um conceito de tempo, de espaço, de uma forma plurívoca, né, e aí ela entra, né, no texto, na demonstração das várias acepções do conceito de tempo histórico, né? O tempo histórico, ele pode ser experimentado como tempo vivido, ou seja, você nasce e em algum momento da vida você vai morrer. Então, entre o espaço do nascimento e da morte, existe uma experiência, né? Então, esse tempo vivido, ele é percebido de forma diferente em diversos momentos do tempo e em diversos espaços. Então, o tempo vivido, o tempo biológico, o tempo da experiência, que está relacionado a esse tempo vivido. O tempo vivido, o tempo biológico, ele gera um modelo de tempo concebido, que é o tempo do calendário, que é o tempo dos ciclos, né, das medidas, né, o tempo cronológico, o tempo astronômico, o tempo concebido na forma de medição, né, em forma de calendário, nas diferentes culturas. Então, a reflexão sobre o tempo histórico, segundo a Circe Bittencourt, ele tem que ser o eixo norteador de qualquer reflexão histórica, né? Então, o professor, para além de qualquer conteúdo, ele tem que ter a capacidade, a sensibilidade de apresentar a historicidade como um elemento inerente ao indivíduo humano, né? Então, para que estudar os gregos? Porque os gregos eram humanos como nós, e eles padeceram e viveram situações que, de alguma forma, podem ser percebidas dentro da nossa esfera temporal e que podem legar algum tipo de aprendizado. Então, assim, as idiosincrasias que eles viveram, os problemas que eles enfrentaram, de alguma forma, externam uma dimensão do humano que, de alguma forma, pode lançar luz ao meu presente. Ainda que não tenha nada a aprender com
uma sociedade passada, do ponto de vista da aplicação no presente, um aprendizado é elementar, e ele é básico e ele é universal. E é o grande serviço que as ciências humanas, sobretudo a antropologia e a história, presta às ciências de uma forma geral. Todo conhecimento, ou seja, toda reflexão temporalizada de uma experiência do passado, ainda que o indivíduo não retenha nenhuma informação que a gente possa chamar de útil, entendendo útil aí numa concepção prática capitalista, uma coisa ele assimila, que é a diferença. Eles são humanos como eu, mas percebem a relação com o mundo, a relação com os outros e a relação com a vida de uma forma diferente. Então, ainda que não exista uma assimilação direta de aplicação, o conhecimento de outras culturas, de outras sociedades e de outras experiências te permite a compreensão da alteridade, a ideia de que a vida humana ela é construída historicamente. Se ela é construída historicamente, não é um dado natural, ela não é igual e não pode ser pensada, sentida ou avaliada de forma igual, porque existe uma multiplicidade de forma de perceber o humano, tanto no tempo, na experiência histórica do passado, quanto no presente, por causa das diversas culturas que estão espalhadas planeta fora. Então, você desnaturaliza a ideia de sujeito, desnaturaliza a ideia de homem, e, consequentemente, você desnaturaliza um elemento da cultura histórica. Algo que o indivíduo poderia pensar como natural, ou seja, eu sou o produto natural de uma determinada relação, ele vai começar a perceber que ele não é um produto natural de uma determinada relação. Ele é o produto de uma determinada circunstância histórica que pode ser entendida. Então, se ele é pobre, da periferia, excluído, está passando fome, não está conseguindo superar a situação de pandemia que nós estamos vivendo, ele pode entender isso porque isso tem uma historicidade. E essa historicidade é a dele, é a de outros, e ela é específica, mas ela se relaciona com outras formas de existência mundo afora. Então, a preocupação com a compreensão da ideia de historicidade, de tempo histórico, ela tem que nortear todo e qualquer conteúdo. Então, a reflexão básica que a Circe coloca nesse texto, para qualquer aula de história, para qualquer conteúdo histórico, é pensar conceitos. E os principais conceitos que devem nortear ou capitanear uma reflexão maior seriam, na escala que ela estabelece, o conceito de tempo histórico, de espaço e de luta social. Porque toda realidade humana só existe no tempo, só existe no espaço, e toda a experiência histórica é marcada pela luta social e pela transformação. Então, a partir desses conceitos, é possível você investigar, analisar diversos aspectos ou diversos momentos da história. Então, esses conceitos seriam elementares para você refletir historicamente e produzir um conhecimento que contribua para o desenvolvimento da consciência dos indivíduos no tempo presente, orientando-se a partir dessas experiências do passado. Né? Então, esse é um elemento muito importante no texto. Ela inicia o texto, né, falando disso. Então, para ela, né, o tempo histórico, o espaço e a luta social são os conceitos fundamentais que o ensino de história deve mobilizar, ou pode mobilizar, porque eles permitem desnaturalizar as noções tradicionais que percebem o mundo como um dado fixo. Né? Todas as categorias são permeadas pela mudança e pela diversidade. Então, a principal questão que o conhecimento histórico pode demonstrar é que os dados, eles não são naturais, e aquilo que a gente concebe como natural numa relação com o mundo e com o outro, na verdade, não é natural, é historicamente construído. Aí, um dos exemplos que a gente pode pensar a partir dela, eu vou projetar para vocês aqui só a título de uma curiosidade, né? Um dos aspectos que a gente pode pensar é, por exemplo, né, como que as sociedades humanas no tempo, para usar uma expressão aí do Mark Bloch, compreenderam ou perceberam a mudança temporal. Então, nós temos no Ocidente a concepção do calendário gregoriano, né, a forma de medir o tempo no calendário que se tornou dominante no Ocidente. Mas existem outras formas de perceber o tempo. Então, se você demonstra que a medição do tempo, a percepção do tempo, ela foi uma preocupação distinta em distintas sociedades, mas com uma preocupação basilar, né? Então, aqui a gente tem 3 modelos de calendário. O calendário gregoriano, um calendário americano e um calendário chinês.
Essas três tentativas, né, são tentativas produzidas por povos em continentes diferentes, em tempos diferentes, mas a iniciativa tinha como função tentar produzir uma compreensão sobre a transformação temporal e registrar essa experiência do vivido e, a partir dessa experiência, estabelecer marcos cronológicos que permitiam ela identificar determinados momentos e determinadas experiências. Então, se o tempo ele é relativo, para usar uma expressão clássica, né, o espaço também o é em uma determinada maneira. Então, a gente aprendeu a pensar o tempo como se o tempo fosse um dado natural, ou seja, a maioria das pessoas tem dificuldade de pensar o tempo para além dessa lógica do pensamento católico cristão ocidental. Então, a gente naturaliza o entendimento do mundo, o entendimento da vida, como se essa forma de narrar a vida e narrar o mundo ela fosse absoluta. E aí a gente esquece que o calendário gregoriano, e a gente aprende isso nas aulas de história, vocês devem ter visto isso nas aulas de história medieval com o Fortunato, o calendário gregoriano e essa forma de pensar o tempo, ela não foi predominante no Ocidente, ela se tornou predominante no Ocidente a partir do século XV, né, especificamente, quando a Igreja Católica, segundo o Jacques Legoff, foi capaz de estabelecer um domínio das três dimensões da vida e das três formas de percepção do tempo da Idade Média. Né? A Igreja Católica ela acabou impondo o seu calendário, né, de uma forma dominante, porque esse calendário e o poder econômico e político da Igreja no período medieval conseguiu estabelecer um domínio, né, de várias dimensões da experiência temporal, a ideia do tempo cíclico, né, o ano litúrgico da Igreja, né, os dias santos, né, Natal, né, São Pedro, né, então, a cada ano você tem um ciclo que se fecha, né, você tem um Natal, depois de 365 outro. Então você domina ali um universo cíclico, né? Que o calendário litúrgico da igreja, no período medieval, preenchia isso. Então, Páscoa, Natal, festas em homenagem a santos, as festas juninas, né? Tudo isso era preenchido por um tempo cíclico, que atendia a determinadas demandas populares de convivência, de reprodução de determinadas festas tradicionais, vinculadas à cultura germânica, enfim. Além desse tempo cíclico que a igreja dominava, né, ela também dominava uma percepção sobre o tempo evolutivo, né, sobre a contagem dos anos, com base na referência entre o antes e o depois de Cristo. Então, você estabelece um limite. Teve um antes e teve um depois. Então, a história se conta a partir daqui, ou com base nesse princípio, com base nesse primário. Então, você controla uma noção de tempo cíclico que estava disseminada na cultura europeia, oriunda das tradições germânicas. Você domina uma concepção de tempo evolutivo, né, porque você estabelece um marco, né, para pensar o tempo como uma progressão linear, né, em relação ao futuro, e você constrói nessa perspectiva de um tempo linear em relação ao futuro, a perspectiva de um tempo mitológico, que é o tempo da criação, o tempo do Gênesis, né, o tempo em que o paraíso existiu e que o homem foi criado e que depois criou a mulher a partir da sua costela, e também domina uma perspectiva de futuro. Então, você vive o hoje, esse hoje ele é fruto do pecado, né? Tudo que nós temos aqui de culpa e de miséria, a gente pode colocar na conta da Eva, porque se ela não tivesse comido a maçã, a gente não estaria passando por tudo isso. Então, teve um início, né, mitológico, foi o paraíso, Deus criou o homem ali, e aí veio a mulher, e a mulher acabou, né, estragando tudo. Estou ironizando, eu estou brincando, mas a narrativa cristã é essa mesmo, de culpabilização da mulher. Então, a mulher é colocada como o elemento que veio trazer ordem ao caos, né? Uma releitura da Caixa de Pandora. Né? Então, você tem lá a origem, né? Você tem o momento atual do pecado, do sofrimento, que é gerado pelo pecado original, e você tem a salvação, que é aqueles que são eleitos, que são humildes perante a palavra de Deus, que aceitam essa teoria, que absorvem essa narrativa, que se prostam diante dessa visão cosmológica de mundo, serão eleitos. Então, você estabelece uma dominação do tempo nas três dimensões do tempo. E a Igreja Católica ela conseguiu impor essa concepção de tempo lá na Idade Média, e ela
no Ocidente se tornou dominante por causa da relação do desenvolvimento do cristianismo e do desenvolvimento do capitalismo. Isso acaba naturalizando determinadas concepções sobre o tempo, isso naturaliza determinadas concepções sobre o que é a mulher, isso naturaliza determinadas concepções sobre o que é o mundo, que não são naturais. E isso só se sustentam por causa dessa visão teodiceica, né, construída pela religião cristã no Ocidente, construída pela religião islâmica, né, no Oriente, construída pela religião judaica, enfim, de uma forma geral. Só estou tentando demonstrar para vocês como a concepção, o conceito de tempo histórico, ele pode te ajudar ou ajudar os indivíduos a desnaturalizar um entendimento do mundo. E esse processo de desnaturalização do entendimento do mundo passa pelo reconhecimento da historicidade dos processos humanos no tempo. Então, esse calendário é a construção de um momento, essa religião é a construção de um momento, essa ideia de mulher, de pecado, é a construção de um momento que se processou no tempo. Então, isso tem uma historicidade. Existe uma boa parte do mundo que não concebe essa narrativa, ou que não vê o mundo dessa maneira, que não narra essa origem dessa forma, que não percebe uma série de elementos dessa forma. Então, o tempo histórico, a forma como as sociedades organizam o tempo histórico, não é um dado universal, mas na cabeça dos indivíduos o é. Então, um dos grandes papéis que o ensino de história pode prestar é essa desnaturalização do entendimento do mundo, né? O mundo é muito mais do que eu posso conceber na minha visão limitada e finita de tempo, produzida a partir de uma tradição que está centrada em uma perspectiva judaico-cristã. Existem muito mais outras coisas, outras formas de pensar que transcendem isso, né? Então, você percebe o que as coisas são construções históricas produzidas para dar sentido e justificar uma determinada forma de pensar o mundo, de produzir uma dominação. Então, a história tem esse potencial, né? Deixa eu beber um pouquinho de água, minha garganta está falhando. Então, ela coloca, né, o conceito histórico, de tempo histórico, como sendo um conceito-chave para você pensar o ensino de história. Então, um dos elementos básicos, né, da história, para ela e para mim também, é compreender o tempo vivido anteriormente, ou seja, o passado, e convertê-lo numa orientação para o presente e para o futuro, ou seja, aquilo que a gente leu no texto do Estevão e no texto do Rizzo. Para realizar essa construção dos tempos distantes, né, que os historiadores vão estudar e vão narrar através da leitura de acontecimentos, de ciclos, né, de estruturas, de conjuntura, tudo isso passa por uma noção de tempo histórico que o historiador trabalha, né? O historiador geralmente trabalha com um tempo métrico, com as cronologias, né? Ano tal, período tal, data tal, né? Pensar a história do Brasil é colonial, império, república, Revolução de 30, período militar, enfim, periodiza, metrifica, estabelece cronologias, né? É uma tentativa de controlar, de medir, de organizar as experiências do tempo passado para produzir um determinado sentido, né? Estabelecendo uma lógica de durações, né? A Circes apresenta no texto que essa forma de pensar o tempo, não apenas dos historiadores, mas a forma de pensar o tempo, ela varia nas sociedades humanas, né? Ela varia até mesmo dentro das classes sociais, até mesmo dentro dos povos de uma mesma sociedade, né? Então, existem milhares de formas de conceber o tempo, de registrar o tempo, de situar historicamente a experiência da contingência humana. E aí cabe à reflexão histórica a apresentar que essa nossa forma de conceber o tempo não é uma concepção universal, é uma forma ocidental. Ou seja, existe uma parte do mundo que não pensa o mundo, a vida, dessa maneira. Então, se as formas de perceber o tempo são variadas, né, você desnaturaliza, né, e desacraliza essa leitura da periodização cristã do tempo, que a maioria das pessoas na nossa sociedade considera como sagrado e como a única forma de ver o mundo. Então, nesse sentido, o ensino de história ele tem o potencial de apresentar outras possibilidades de produção de sentido sobre o mundo.
Os historiadores, quando vão narrar o passado, produzir pesquisas sobre o passado, ou apresentar uma reflexão histórica sobre o passado, numa aula de história, eles sempre vão estar trabalhando com a categoria de tempo que tem que transcender a ideia da linearidade. Então, ela discute um momento do texto com a geração dos análises, ela cita um pouco Mark Bloch, com a ideia de que a história é a ciência dos homens no tempo, e o que está em jogo no ensino de história é compreender a multiplicidade, as mudanças temporais, como uma dinâmica elementar da vida humana, numa perspectiva antropológica, e que os historiadores, eles precisam sempre considerar o tempo de uma forma complexa, e não reduzir a ideia de tempo histórico à ideia de cronologia histórica. Cronologia histórica é uma coisa, tempo histórico é uma dimensão muito mais ampla. Na ideia de tempo histórico, quando ela dialoga com Brodel, ela traz essa reflexão sobre a importância de você refletir sobre os acontecimentos, as estruturas, as conjunturas, e de pensar uma reflexão que seja capaz de dialogar com os diversos níveis da experiência temporal, da duração temporal. E aí, quando você fala diversos níveis, você está falando dos níveis políticos, culturais, econômicos, cognitivos, entre outros, né? Então, a parte final, né, do texto dela está muito centrado numa definição da relação entre tempo histórico e ensino, né? E demonstrar o fato de que esse processo não é um processo simples e que tem ocupado diversos historiadores ao longo da história do ensino de história no Brasil e no mundo, né? Então, essa preocupação de situar as ações humanas no tempo, né, é a preocupação elementar dos historiadores, e é essa preocupação que tem que ser levada para o ensino de história, para produzir uma compreensão do tempo e do espaço. Então, o que está em jogo no processo de aprendizado histórico é desenvolver no indivíduo não o conteúdo, mas a capacidade de, a partir de uma reflexão sobre algum conteúdo, ser capaz de estabelecer uma reflexão que seja eficaz para situar o seu entendimento sobre a sua condição presente em relação à interpretação do passado. Dessa forma, não se pode conceber a vida humana separada de uma noção de tempo e de uma noção de espaço. Todo o acontecimento humano, ele é humano porque ele é temporal, ou seja, ele é histórico. Ele acontece no tempo, em função de uma determinada noção de tempo e um determinado espaço. E, nesse sentido, ele é único, né? Ele tem que ser pensado na sua singularidade. Ela afirma já nas últimas páginas do texto, né, e eu concordo com ela, que diversos historiadores têm tentado explicar as diferentes apreensões de espaço pelas diversas sociedades em diferentes momentos históricos, né? Então, ela dedica uma seção do texto a analisar como a própria ideia do espaço ela foi significada de diferentes maneiras, né, e como isso se construiu experiências também de tempo variável. Ela cita os casos, né, do Leroy Ladourier, e como uma comunidade camponesa, a partir de uma relação com o espaço, lá nos Pirineus, na França, conceberam toda uma relação com o espaço, uma relação de medida, uma relação de compreensão da experiência temporal. Então, se o tempo não é universal, ele é relativo, o espaço também o é. E a gente tem que, dentro de uma perspectiva sociológica, perceber que o espaço e o tempo são relações que se constroem num processo de apreensão de mudanças e de conquistas, e que o indivíduo se apropria do tempo e que o indivíduo se apropria do espaço de uma determinada maneira. Então, não há uma relação simétrica, essa relação ela é temporal e histórica. Indo para os finalmente da minha exposição, não do texto, né, o texto ele é bem mais amplo, né, ela fecha essa discussão sobre a aprendizagem histórica e a importância de você vincular a relação entre tempo histórico e aprendizado histórico, apresentando que existe uma grande dificuldade no ensino de história de produzir essa noção de tempo histórico. Né? Por quê? Porque essa noção de tempo histórico ela está sempre atrelada a uma noção de lugar e a uma determinada identidade temporal. Então, assim, o tempo histórico,
que os professores, às vezes, trabalham em sala de aula, que os livros didáticos apresentam, que, às vezes, até as pesquisas historiográficas apresentam, às vezes não, na maioria das vezes, trabalham com a perspectiva de tempo cronológico, ou seja, com uma narrativa, né, que estabelece uma hierarquização de experiências, né? Então, você começa a Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental, Grécia, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, depois Europa medieval, depois as culturas germânicas, depois história moderna, depois história contemporânea, enfim, uma concepção cronológica, né? E essa concepção cronológica, ela acaba, por causa da relação que a história teve com o Estado Nacional e com uma leitura dominante de nação desde o século XIX até boa parte do século XX, ela acaba fazendo com que a ideia de cronologia se converta na própria ideia de tempo, né? E a gente acaba confundindo o tempo com o calendário, ou o tempo com cronologia. Então, o historiador não é o cara que tem datas registradas na sua memória, que é capaz de narrar acontecimentos que ocorreram 1000 anos atrás ou 200 anos atrás e sistematizar eles dentro de uma cadeia cronológica de sentido. Não que isso não seja importante, isso faz parte do conhecimento histórico. Mas, numa reflexão histórica, a datação, o acontecimento, os sujeitos, tem que ser pensado dentro de uma relação interpretativa, que seja capaz de apresentar a experiência processada pelos indivíduos em um determinado momento. Então, o tempo histórico é uma forma de você atribuir sentido a uma experiência temporal que ocorreu em um tempo e em um espaço distinto. A importância maior não é assimilar a métrica ou os marcos, mas entender as experiências que permearam essa relação humana e quais eram as questões colocadas pela sociedade daquele momento. Então, o tempo histórico, ou a ideia de historicidade, ela tem que ir muito além da ideia de cronologia ou de um tempo metrificado, né, que muitas das vezes aparece nas narrativas didáticas, no perfil, né, do professor de história. Então, ela coloca textualmente que o uso das datas pode ser feito, deve ser feito, né? O historiador tem que saber de data, né? Se você fala uma data importante e o historiador não percebe que você está se referindo a um acontecimento que ocorreu em determinado lugar, em determinado tempo, e que aquilo teve uma implicação conjuntural para entender a sociedade, ele está boiando, né? Mas a data, o conhecimento da data e o trabalho com essas datas tem que estar vinculado a um esforço de explicação do que acontece antes, do que acontece durante, do que acontece depois. Então, todo fato histórico, ele não é relevante por ele mesmo. Não existe relevância na Revolução de 30, não existe relevância nas eleições de 2018, não existe relevância na ditadura militar. A relevância se dá por um elemento que antecede e por um posteriori, ou seja, todo fato humano, ele acontece dentro de uma cadeia de sentido, né, que tem que ser percebida tanto pelo pesquisador no momento da pesquisa, quanto pelo professor no processo de reflexão dos conteúdos didáticos, quanto pelo aluno no processo de significação, de enfrentamento desses conceitos, né? Ou seja, o que está em jogo é um processo de compreensão da vivência humana, né? Em último sentido, né? Então, não é o fato, não é a data, é o que o preenche, é o que o justifica. É porque aquele fato foi considerado importante pelos historiadores e não outros. Por que aquele indivíduo é considerado importante pelos historiadores e não outros? Quem houve antes dele que foi considerado importante? Quem foi considerado importante depois dele? Isso evidencia uma forma de relacionar com o tempo, uma forma de se relacionar com o mundo, uma forma de produzir sentido, uma forma de produzir entendimento, de produzir mecanismos de controle sobre a vida, né? Aquilo que o Foucault chama de sistemas de verdade, né? Então, o que está em jogo no ensino de história é perceber a historicidade disso, é perceber a construção disso, não simplesmente relatar de cor algo que aconteceu há 200 anos atrás, isso não me importa. Agora, se algo que aconteceu há 200 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, estabelece uma cadeia de sentido que chega até a mim e que serve para me oprimir, para me dominar ou para me libertar, isso para mim é importante,
né? Então, esse é o tipo de conhecimento histórico que o ensino de história tem que mobilizar. A capacidade de estabelecer sentido a partir das interpretações do passado, né? Mas percebendo a dinâmica humana, não fatos destituídos de sujeitos ou fatos engessados numa cadeia quase morta de sentido, como a história nacional, por exemplo, né? Então, o que está em jogo é muito mais do que isso. É muito mais do que saber fatos, datas, acontecimentos, mas inseri-los numa relação humana de sentido. Qual que era o mundo humano que produziu Hitler? Hoje, eu acho que a gente sabe um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos vivendo uma situação extremamente alarmante, né? Mas a questão não é saber quem é Hitler, mas é entender que ele existiu em um mundo repleto de outros sujeitos, de narrativas, de temporalidades, que condicionaram e possibilitaram a sua existência. A compreensão desse universo humano-temporal é a chave, é o elemento central do conhecimento histórico. Não o que foi o Hitler, o que foi o nazismo. Isso é consequência desse universo humano de sentido que a experiência histórica produz e que o conhecimento histórico tem que tentar resgatar para ajudar a qualificar a consciência histórica dos indivíduos no presente. Basicamente seria isso. Dentro, então, daquilo que a gente poderia chamar de uma consideração final, a minha garganta já está me abandonando, seria, então, objetivos do ensino de história, né? Tentar organizar os estudos de história para superar essa lógica tradicional de pensar a história com base em períodos, em esquemas, que às vezes muito pouco tem a dizer sobre o que é a experiência humana. Então, ela faz uma crítica pontual à noção de cronologia histórica, ela faz uma noção pontual à forma como se organizam os conteúdos a serem ensinados na narrativa histórico-didática, né? Essa cronologia feita de fora para dentro, ou seja, uma cronologia que às vezes é externa ao indivíduo. E isso reforça aquilo que eu venho falando com vocês, de que no ensino de história o conteúdo é importante, mas mais importante do que o conteúdo é a forma de pensar historicamente que os indivíduos que aprendem história devem mobilizar para fazer com que outros indivíduos, numa relação de interação, sejam capazes de assimilar possibilidades outras de produzir sentidos que vão além da naturalização do dogma, da naturalização da tradição. Então, não é o conteúdo em si que liberta, mas a possibilidade de você pensar esse conteúdo no interior de uma forma de produzir sentido que apresenta a historicidade desse conteúdo, né? Então, não é entender que a Revolução de 30 no Brasil teve como protagonista Getúlio Vargas, né? Isso pode ajudar o indivíduo, mas o que ajudaria mais é entender que a Revolução de 30 é um produto humano da sociedade brasileira que se processou no tempo e que se construiu uma narrativa sobre ela, que é a narrativa dos vitoriosos da Revolução de 30, que apresenta o Getúlio Vargas como o principal nome desse processo. Mas que outros indivíduos que fizeram parte desse processo, que lá estiveram, não estão representados nessa narrativa, e que são também indivíduos históricos que experienciaram essa situação e que podem ser resgatados, que podem ser percebidos pela narrativa histórica. Então, desacralizar a ideia da vida e desacralizar aquilo que é dito sobre a vida. Então, se a história tem algo a ensinar, e ela tem, que é muito relevante para a qualificação do indivíduo humano e para a autonomia do indivíduo, é de que nem a vida é sacralizada e naturalizada, e nenhuma narrativa sobre a vida é sacralizada e naturalizada. Toda vida é histórica, toda dimensão humana é histórica, e toda narrativa sobre ela é histórica, ou seja, tem os seus limites, tem a sua fragilidade, pode ser criticada, pode ser superada, pode ser debatida. Nenhum conhecimento é absoluto em nenhuma escala. Nesse sentido, então, já para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação de uma parte do texto da Circe, onde ela fala, basicamente, que, em relação aos conceitos de tempo e de espaço, sendo estes dois extremamente importantes para a história, né? Aí ela vai parafrasear o Mark Bloch, a história como a ciência dos homens no tempo. Em primeiro lugar, ela vai considerar que as especificidades do tempo histórico, que se separa
em tempo vivido, em tempo narrado, em tempo registrado, nos calendários, né? Em tempo concebido, que é sistematizado pelas diferentes sociedades, né? De acordo com as suas próprias historicidades. Também o tempo intuitivo, que se limita às relações de sucessão e de duração fornecida pela percepção imediata, né, dos indivíduos. Todas essas noções de tempo, elas estão enunciando uma percepção que atravessa todas elas, que é a percepção de duração. Então, o tempo como duração, né, ela fecha a sua reflexão num diálogo com o Brodel, apresentando uma noção de tempo como duração. Então, toda a percepção do tempo, toda a narrativa produzida sobre o tempo, tem a sua historicidade. E mostrar essa historicidade seria uma responsabilidade direta e imediata das aulas de história. Nesse sentido, então, ela pondera que a relação entre tempo histórico e espaço é fundamental para que o estudante compreenda o local aonde determinados fatos ocorreram e como esses fatos foram pensados e foram entendidos. Dessa forma, a importância de datas, de comemorações, de rememorações cívicas, ou estabelecer qualquer tipo de cronologia ou de metrificação, tem a sua importância para explicar ou para sistematizar determinada coisa. Mas o que está em jogo para os historiadores é a compreensão da dinâmica humana que faz emergir aquele acontecimento, aquela data, aquela comemoração. Então, pensar o tempo como duração... Então, pensar o tempo como duração é pensar o tempo como mudança, é pensar o tempo como dinâmica, e toda duração e toda dinâmica ela é histórica, porque tudo o que é deixa de ser, o que foi não será mais como antes, e o agora não permanecerá sendo no futuro. Então, a ideia da duração, ou seja, da historicidade imanente ao indivíduo humano e às obras que ele constrói, é fundamental para você entender a construção de qualquer percepção do tempo, de verdade, ou de espaço, ou de qualquer narrativa. Então, uma reflexão sobre a historicidade, sobre a duração, seria fundamental nas aulas de história. Então, a chave para você construir esse entendimento passa, na perspectiva da CIRCES, pela mobilização constante desses conceitos. O conceito de tempo histórico, o conceito de espaço e o conceito de mudança social. Para perceber, no intercalamento desses três conceitos, a dinâmica da duração, ou seja, a historicidade da obra humana e de tudo que ele produz. Ou seja, tudo muda, tudo tem uma história, tem um antes, tem um agora e tem um depois. Entender isso é chave para você entender o que é o seu mundo e o que você concebe como certo ou como errado nele. Isso, então, seria uma chave analítica fundamental para produzir aquele efeito, né, que Urizen chama de superávit de consciência, que Urizen chama de uma formação de consciência emancipadora, porque ela aponta para uma necessidade de romper com o sentido posto, com o sentido dado, com o sentido narrado e naturalizado. A compreensão do tempo histórico, percebido na forma como a Circe coloca, permitiria ao indivíduo se emancipar de uma narrativa tradicional de produção de sentido, e a partir disso ele poderia ele mesmo buscar construir sentido no diálogo com outras narrativas, pressupondo sempre que qualquer sentido é construído. Nesse sentido, não existe um sentido verdadeiro ou falso do ponto de vista de uma orientação de tempo, desde que essa orientação produza os resultados que aquela comunidade ou aquele indivíduo necessitam naquele determinado momento. E aí a gente cai novamente na perspectiva de consciência histórica do Urizen e também do Paulo Freire. Todo indivíduo tem consciência. Lidar com essa consciência, lidar com esse conhecimento, lidar com esses valores é um elemento fundamental para a aula numa escala geral e para a aula de história numa escala que nos interessa diretamente. Construir uma reflexão mais complexa a partir desses valores, dessas noções, é o que possibilita o aprendizado histórico. O aprendizado histórico é um processo de produção de sentido, não é um processo de transmissão de informação. Essas aulas que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou falando com vocês, não vai surtir nenhum efeito se
a reflexão não for produzida a partir de vocês, para mobilizar os conhecimentos que a gente está produzindo aqui para o entendimento daquilo que vocês pensam sobre o presente. A minha garganta já está no nível bem ruim, eu ainda teria uma ou outra coisa para falar, mas eu já não estou muito bem no sentido de conseguir estruturar as ideias, né? Então, a gente pode dar esse primeiro momento da fala como encerrada e começar a discutir as questões, caso as questões nos levem a um debate de uma ou outra questão do texto. Tem alguma questão no chat?